Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula sobre poesia e a gente vai falar sobre as estruturas do poema. Claro que nós não vamos trabalhar exatamente como se constrói a métrica, como se fazem as rimas, mas a gente vai lembrar aí das partes mais importantes e também de como era feito um poema em cada época e como ele é feito agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que eu posso escrever em verso ou em prosa. Quando eu escrevo em verso, eu faço um poema. Quando eu escrevo em prosa, eu escrevo um conto, eu escrevo uma notícia. Então, a prosa, ela tem parágrafos, tem aquela pontuação normal que a gente conhece, e o verso, ela não segue os parágrafos, ela vai ter versos, que são as linhas, olha, você pode observar aí os versos, cada verso, cada linha é um verso, e a estrofe, que é um conjunto de versos. E também em questão de pontuação, você pode ou não colocar a vírgula, não tem uma estrutura obrigatória para colocação de vírgulas e pontos, tá bom? Você pode até não colocar nada. E na época do trovadorismo, eles tinham as cantigas. Como que era a estrutura do poema? Eles colocavam aqui, ó, você pode ver que eles eram pares, né? Então, eles tinham que pelo menos aí ter alguns pares, e eram pares de 3 em 3. Então, 3 versos e 3 versos, mais 3 versos formavam um par. E aí eu tinha lá, ó, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo. Então a primeira tinha que rimar com a segunda. E a terceira era o refrão, porque era cantado, então ele tinha um refrão. Já a poesia palaciana, ela não seguia essa métrica, ela tinha outros tipos de métrica bem diferentes, eles tinham vários tipos de métrica, mas na verdade, a questão de estrofe, eles tinham vários tipos, mas eles tinham, na hora de contar as sílabas, então, por exemplo, eu tô lá, né, se vistes meu amado, então são sílabas, só que eu separo por som e não a separação silábica que a gente aprende na escola, é um pouco diferente, tá bom? Então, eles tinham que fazer essa métrica de contagem de sílabas. Então, tinha as redondilhas maiores, que eram 7 sílabas cada linha, cada verso, e as 5 de 5 sílabas, que eram as redondilhas menores. Mas é claro que a gente não vai trabalhar isso aqui, é só para vocês terem uma ideia. Hoje, não existe uma regra padrão para você seguir, porque depois de 1922 teve o modernismo. Então, no modernismo, você se desprendeu de todas essas regras. Isso não quer dizer que você não possa fazer com regras. Você pode escrever com regras ou não. Você tem uma liberdade de trabalho. A ideia do modernismo foi valorizar mais as ideias e a criatividade do autor. Bom, e falando, continuando aí, no Renascimento era muito usado o soneto. Então, o soneto, a gente tinha falado um pouco lá do Luís de Camões, que ele fez esse amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aliás, esse daí também, essa parte também virou uma parte de uma letra de uma música. E eles faziam isso em 2 quartetos e 2 tercetos. Então ele tinha que ter, o soneto ele tem que ter 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E você pode ver que tem as rimas também, né? A primeira com a última e as duas do meio. Pode mudar também, tá? Essas rimas podem mudar. Eles fazem aquela A, B, B, C. Então, para que seria a primeira com a última, ou a primeira com a segunda com a terceira. Então, tem alguns formatos do quarteto. O mais comum é esse que eu estou mostrando aqui e que ficou mais popular. E até hoje, na modernidade, se fazem sonetos. Tem muitos sonetos do Vinícius de Moraes. Ele fez o soneto da fidelidade, né? Então, há muitos autores ainda que gostam de trabalhar com sonetos. Ele surgiu aí na época do Renascimento, tá bom? Então, essa basicamente é a parte da estrutura dos poemas.
E eu quero que vocês entendam que mesmo quando você não usa essa base, você não pode esquecer aí que tem que ter sonoridade, tem que ter uma beleza, porque a ideia de fazer um poema não é só colocar uma estrutura, mas sim transformá-lo numa coisa bela. Então quem lê e quem escuta, ela vai ver a beleza do som das palavras. Então ele tem uma certa sonoridade. Mesmo que você não tenha rima, você tem que ter palavras que se pareçam em questão de som, tá bom? Então essa daí seria, por hoje, seria essa nossa terceira aula, tá bom? A próxima aula vai ser a diferença entre poema, música e poesia.